E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre as primeiras leituras que eu fiz nesse ano de 2024. Então, bora lá, senta aí, já senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos direto começar. Mas antes de comentar as leituras que eu fiz agora em janeiro, eu queria ainda comentar sobre algumas leituras que eu fiz no finalzinho do ano passado e que não deu tempo de comentar em nenhum vídeo, então vou falar brevemente sobre essas leituras agora com vocês. Primeiramente, eu tenho dois mangás aqui para comentar com vocês que eu finalizei lá no finalzinho de dezembro, que no caso foi o volume 12 de Berserk. Esse aí realmente acaba bem antes dos grandes acontecimentos da história, eu sei disso, porque, enfim, acho que eu estou no penúltimo capítulo antes de finalmente acontecer o eclipse que todo mundo comenta e tal. Todo mundo no mangá, né, gente? Porque eu não converso sobre esse mangá com ninguém com medo de tomar spoiler. Então, tô quase lá. E, enfim, agora realmente não dá mais pra fugir, né? Quando eu pegar o próximo volume para ler, eu realmente sei que eu vou sofrer. E eu vou sofrer muito, porque eu gosto muito de todos os personagens, eu gosto muito do bando. Inclusive, eu até gosto do Griffith, por mais que eu saiba que ele vai fazer coisas horríveis. Embora eu não saiba quais coisas horríveis ainda. Também li o volume 13 de Jujutsu Kaisen. A gente ainda tá ali no meio do arco de Shibuya. E, enfim, é isso. Estamos aí em andamento. Acho que mataram um dos meus personagens preferidos nesse último volume, embora eu ainda não tenha certeza, porque não veio a confirmação ainda. Embora eu saiba, tá? Já tenha recebido spoiler e tal de que isso ia acontecer. Eu finjo que eu não sei, para eu fingir que vão me surpreender aí no próximo volume, tá? Então vamos fingir que eu não sei que personagem X morreu, tá? E para finalizar as leituras de 2023, eu li o livro Poesias do Fernando Pessoa e enfim, gente, eu tenho esse livro físico, só que eu vou estar deixando ele aqui, tá? Porque ele tá lá no finzinho de uma pilha de livros dessa coleção e eu não queria tirar todos os livros ali de cima só para mostrar ele aqui durante alguns pouquíssimos segundos e depois ter que organizar tudo de novo. Então, tá? Vai ficar aqui a capinha. Esse não é o primeiro livro de poesias que eu leio na minha vida. Eu já li outros dois livros da Rupi Kaur. Só que esse foi o primeiro livro de poesias que eu realmente gostei. Eu gostei desse livro. Obviamente que nem todas as poesias foram 100% para mim, mas tiveram muitas que eu gostei muito. E, assim, foi uma leitura que eu fui fazendo aos poucos, assim, não sentei e li tudo de uma vez. Eu levei alguns meses lendo esse livro, por mais que ele seja bem fininho, mas eu fui realmente saboreando ali as poesias e tal. E, olha, eu gosto muito do Fernando Pessoa, ele é meio melancólico nas poesias dele, e eu gosto muito disso, tá? Talvez eu seja uma pessoa meio melancólica também, não sei, mas eu gostei dessas poesias. Ele tem um sentimento bem nacionalista, assim, né? Ele tem muito orgulho de Portugal, de ser português, das navegações portuguesas, e, enfim, foi muito bacana e muito interessante ter esse primeiro contato com esse autor. Inclusive, eu gostei tanto que eu já comprei um e-book dele com uma outra coleção de poesias. Enfim, gostei muito. Agora, vamos finalmente falar sobre essas leituras que eu fiz no primeiro mês de 2024. Geralmente o mês de janeiro acaba sendo o mês que eu mais leio no ano, simplesmente porque eu estou de férias e eu tenho tempo para eu ler. E esse ano não foi diferente, embora o número de leituras não tenha sido muito diferente do que eu leio. Geralmente, nos outros meses, eu li 3 livros nesse mês. Só que, assim, em quesito número de páginas, eu li muito. Só nesse mês eu li por volta de 2.000 páginas, na realidade eu li um pouco mais do que isso, mas isso aí é bem acima da minha média, que geralmente, tirando esse último ano, esse último semestre, eu estava realmente muito focada nos estudos, mas sei lá, ensino médio e tal, que eu lia mais que eu leio agora, porque eu tinha mais tempo, eu lia por volta de 1.000, 1.300 páginas, por aí, por mês. Esse mês eu consegui ler o dobro, então estou muito satisfeita, mas é porque eu li 2 livros bem grandes. Eu entrei o ano já lendo um desses livros, que no caso é Harry Potter e a Ordem da Fênix, que fazia muito tempo que eu não pegava essa série para ler. Eu comecei a ler Harry Potter há alguns anos atrás, eu acho que eu tinha 15 anos, então estamos há alguns anos aí nessa jornada. Eu acho que eu passei uns 2 anos ou 3 sem pegar nenhum livro do Harry Potter, e enfim,
Os 3 primeiros, não vou mentir, não conquistaram meu coração, tá? Justamente porque eles são muito mais infanto-juvenis, assim, e nem sempre você tá na vibe disso. Mas aí, a partir do quarto livro, daí, mudou totalmente. Gostei muito do Cálice de Fogo. E, enfim, eu tô enrolando, vamos falar sobre A Ordem da Fênix, que é o quinto livro. É o livro e o filme que aparece a Dolores Umbridge, aquela mulher que é horrorosa e que eu amo odiar. Eu adoro odiar ela, gente. Eu adoro tacar hate nessa mulher. Que mulherzinha horrorosa. E, enfim, aqui, nesse livro, a gente continua, obviamente, a partir da onde terminou o quarto volume, do final do torneio Tribruxo. E Cedric morreu, biriri bororó, Voldemort voltou à vida. E o Harry Potter conta pro Dumbledore, e o Dumbledore passa o recado ao mundo bruxo. Só que assim, o Ministério da Magia não quer admitir isso. Eles não querem admitir a possibilidade de que o Voldemort possa ter voltado. Então, eles, assim, ficam em guerra, em pé de guerra com o Dumbledore e com o Harry, ficam lançando várias fake news sobre eles no Profeta Diário. E, enfim, eles mandam a Dolores Umbridge pra ir lá e ficar supervisionando a escola, enfim. Enfim, gente, é um livro bem legal, com bastante ação. E como o Ministério não está se mexendo para fazer nada em relação ao Voldemort e aos Comensais da Morte, então o Dumbledore ele reúne um grupo de bruxos para formar a Ordem da Fênix, que, enfim, é um pessoal que vai ali clandestinamente lutar contra o Voldemort e os Comensais da Morte e tentar evitar a ascensão deles. E nesse grupo nós temos, obviamente, o Dumbledore, os Weasleys, nós temos o Sirius, o Lupin, alguns aurores que a gente vai conhecer então nesse livro, como a Tonks e o Shacklebolt. Também a gente tem o Olho Tonto, dessa vez o verdadeiro Olho Tonto. E obviamente que nós temos o Snape aí no meio também da Ordem da Fênix. Enfim, gente, eu gostei muito desse livro. Ele, inclusive, tomou o lugar de meu livro favorito da série, que antes estava com o Cálice de Fogo. Agora, quem está no meu top 1 da saga Harry Potter é a Ordem da Fênix. Simplesmente porque tem muita ação. É um livro bem mais dark do que os outros. E, assim, é muito bacana de se acompanhar. E esse livro me fez virar uma Snapehead, tá? Nesse exato momento. Minha relação com o Snape, ela é meio amor e ódio. E nesse caso, nós estamos na fase de amor. Eu estou adorando ele. Enfim, um livro muito bom. Embora o filme, assim, acho que foi um dos filmes menos fiéis da saga. Ou simplesmente um dos filmes menos fiéis que eu já vi. Porque assim, gente, eles adaptaram tanta coisa, mudaram tanta coisa. Pra quê? Depois nós pulamos pro primeiro livro nacional aqui do ano, que no caso foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, pessoal, você falou tanto, mas tanto desse livro aqui, que obviamente que eu tava super curiosa para poder vir conferir. Dizem que ele era super pesado e não sei o que. Eu nunca tinha ouvido ninguém falando mal dele, só coisas muito incríveis. Enfim, eu li. Ele é um livro bem curtinho. A diagramação dele também, olha, ela é bem confortável, tá? E todo início de capítulo é assim, né? Uma página em branco só para botar o título. Enfim, é um livro bem rápido de se ler, os capítulos são bem curtos. Geralmente eles têm por volta de 3, 4 páginas, os mais compridos eles não passam de 7, 8. Mas assim, aqui nessa história a gente vai acompanhar um casal, a Dalva e o Venâncio, que a princípio, logo que eles casaram, eles eram muito apaixonados um pelo outro, se davam super bem. Só que aí, o Venâncio ele sempre sofreu de crises de ciúme muito fortes. E nesses casos ele se tornava muito violento. A Dalva engravidou, ela teve um filho, e ele teve um desses surtos no dia que ela deu à luz, e no caso ele espancou ela e matou o filho. Sem querer, mas ele matou o filho, tá? Então assim, é isso acontece acho que no primeiro capítulo, tá, gente? Isso aqui não é spoiler, é a partir daí que a história avança, tá? É pesada essa parte, obviamente. E a partir daí o casamento deles, obviamente, que não vai ser mais o mesmo, por mais que eles continuem dividindo a casa ao longo dos anos. A Dalva, ela não olha para ele, ela não dirige a palavra a ele, finge que ele não existe, e ele passa o resto dos anos ali tentando conseguir o perdão dela
e, enfim, tentando se redimir e se sentindo muito culpado. E daí aqui a terceira personagem nessa história é a... Nossa, gente, como que é o nome dela? Enfim, é uma prostituta aqui da cidade, a maior prostituta que é super desejada por todos, e todo mundo faz fila para poder passar a noite com ela e tal, paga fortuna se preciso for. Só que o Venâncio, ele é o único homem da cidade que não tem interesse nenhum de ficar com ela. Ela até tenta, se oferece, ele sempre manda ela embora e tal. E isso daí vira uma obsessão. Ela acaba se apaixonando por ele, porque ele é o único homem que ela não consegue ter. E obviamente que essa obsessão não vai acabar muito bem, e ela vai acabar arrumando um culpado, ou no caso uma culpada, do porquê que o Venâncio não estaria querendo ficar com ela. Que no caso seria a esposa dele. Então, enfim, acaba tendo esse triângulo aí amoroso. É um livro realmente bem pesado, embora nem... Por mais que a parte mais pesada tenha sido essa do início assim, da história, depois a gente vai vendo as consequências disso, como isso afetou a vida desses personagens, né? E, enfim, algumas coisas interessantes sobre a narrativa desse livro é que os diálogos eles não são separados ou destacados por travessão nem por aspas, eles estão ali inseridos no meio do texto, e por mais que você possa olhar para isso e pensar, meu Deus, vai ser muito difícil de entender, vai ser complicado a leitura, não é. Eu não sei como que a Carla Madeira consegue fazer isso, mas você tá lendo ali o parágrafo, e mesmo sem ela ficar tipo assim, fulano disse, fulano falou e tal, você entende o que cada um tá falando. Tipo assim, esse aqui é o que tal fulano falou, esse aqui foi o que o outro ali respondeu. Ela consegue fazer de um jeito que realmente flui a leitura e você entende a fala dos personagens sem precisar estar destacando as falas como falas. Isso aí é bem bacana. A história ela também não é contada necessariamente de forma linear. Então, nós temos esse primeiro capítulo que mostra ali essa violência no dia do nascimento do filho deles, e depois a gente vê como está a situação deles agora no futuro, no presente, caso como você queira chamar. No outro capítulo, a autora mostra um pouco como que foi ali quando eles se conheceram, aí depois ela mostra um pouco ali do passado da prostituta, enfim. A gente vai dançando assim, e por mais que eu descrevendo possa parecer que o livro ele é complicado de se ler, ele não é, gente, pode acreditar. Mas assim, pra mim, por mais que todo mundo tenha falado super bem, eu não sei se eu fui com as expectativas muito altas, o livro ele é bom, só que assim, ele não é extraordinário. Pra mim, eu dei 3,5 estrelas pra ele, passou no teste, é um bom livro, é uma nota boa. A princípio eu tinha dado 4 estrelas, mas depois pensando bem, eu acho que 3,5 é o suficiente pra ele. Mas seja um livro passável. Você pode sentar e ler você mesmo, tirar suas próprias conclusões, mas enfim, é isso. Um livro bacana, rápido de se ler, mas não vai ficar na minha mente por muito tempo. E agora, no final de janeiro, eu também li o sexto livro de Harry Potter, que no caso é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Aqui a gente vai acompanhar o Harry muito paranoico e super desconfiado do Draco. Ele botou na cabeça dele que o Draco Malfoy virou um comensal da morte e que ele tá tramando alguma coisa ali de ruim em Hogwarts. E, enfim, nesse ano ele também vai começar a ter aulas particulares com o Dumbledore, mas na realidade o Dumbledore tá mostrando para eles lembranças que ele coletou de outras pessoas sobre o Voldemort ao longo dos anos, que isso vai ser bastante importante para eles mais lá para frente. Aqui nesse livro a gente é apresentado o conceito de Horcrux. O Dumbledore contrata um novo professor de poções para Hogwarts, que no caso é o Horácio Slughorn. E, enfim, ele quer e precisa que o Harry se aproxime desse professor para conseguir mais algumas informações importantes sobre o Voldemort. No caso, o Snape era o professor de poções. E ele finalmente conseguiu o cargo que ele sempre quis, que era ser professor de defesa contra a arte das trevas. E, enfim, enquanto Snape provavelmente estava super feliz com essa mudança ali na carreira dele, o Harry ficou super triste porque ele adora a defesa contra a arte das trevas, mas ele odeia o Snape. E, enfim, eu não vou mentir, essas interações entre o Harry e o Snape eu adoro, tá? Eu adorava o Harry sendo super despeitado com o Snape, e o Snape metendo detenção no garoto até não poder mais. E assim, não vou mentir, na maioria dos casos eu tava do lado do Snape, porque, cara, quem assiste só os filmes não tem noção do quão mal educado, arrogante,
prepotente o Harry é. E não é só agora no final, desde os primeiros livros ele sempre foi muito bocudo e, e muito despeitado. Acho que o Dumbledore passa muita mão na cabeça dele. Eu acho que tá mais do que certas detenções que ele tomou. Por mais que ele salve a escola e o mundo bruxo, gente, você ainda tem que respeitar os seus professores, por mais que o seu professor seja o Snape. Enfim, na realidade, toda vez que o Snape era horrível de ruim com o Harry, eu não vou mentir, eu achava muito engraçado. Até porque o Snape dos livros, ele também é bem diferente do Snape, assim, dos filmes, porque nos filmes, esse personagem, ele só é carrancudo, assim, ele pega no pé dos alunos, principalmente do Harry, mas, assim, nos livros, ele, além de tudo isso, ele ainda é cínico, e ele é sarcástico, e ele é super antiético, super antiético. Ele prejudica o Harry sem nem disfarçar. O Harry entregando os deveres de poções para ele, e ele derrubando as poções assim no chão, tipo, poxa, que pena, parece que você vai ficar sem nota novamente, Potter. Ou o Harry errando alguma coisa no preparo da poção durante a aula, e ele fazendo a poção dele sumir, sem dar chance dele entregar o deveres, por mais que outras pessoas na sala tivessem fazendo coisas muito piores do que ele. Então, enfim, o Snape, ele é muito antiético e foi muito divertido assistir isso. Eu acho que eu sou meio malvada, mas enfim. Nesse quinto livro também, o Harry ele vai encontrar um livro usado de algum aluno de antigamente, de poções, e ali tem várias anotações importantes que vão ajudar ele a se destacar nessa matéria. E também tem alguns feitiços que o usuário desse caderno tinha desenvolvido naquela época, né? Então, enfim, muito bacana. Gostei muito desse livro, 5 estrelas, embora ele ainda não bata a Ordem da Fênix. Para mim, aquele ali é o top 1. Talvez esse aqui seja top 2, ou talvez Cálice de Fogo seja top 2, mas esse aqui tá no top 3, tá? Esse aqui é bom, ele é muito bom. E o final também é muito triste. E o livro é 1000 vezes melhor do que o filme, tá? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Era pra ter sido um vídeo curto, mas obviamente eu não consigo falar pouco, principalmente quando eu fiz tantas leituras tão interessantes e que eu queria vir aqui poder falar sobre ela com vocês. Gostaria até de me estender mais sobre algumas delas, mas enfim, acho que eu destaquei os pontos principais e os mais interessantes de cada uma dessas histórias. Então, se você se interessou por alguma delas, fica à vontade para ir ler, tá? E também, se você gostou desse vídeo, pode deixar um like aí embaixo. Eu agradeço. Se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E também comenta aí embaixo qual foi a primeira leitura que você fez aqui no ano de 2024. Conta aí pra mim, eu quero saber. A minha, obviamente, foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Inclusive, já comecei super bem com o livro 5 estrelas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!